Olá, seja bem-vindo ao canal do Diário do TST. Eu sou o Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho. Eu desenvolvo esse canal para ajudar vocês a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais nas atividades onde vocês desenvolvem, nas empresas a qual vocês trabalham. E hoje eu quero fazer um bate-papo com vocês sobre o nosso inventário de riscos. Programa que faz parte do programa de gerenciamento de riscos, tão discutido, tão debatido e tão importante para os dias atuais. Inclusive, tem vários conteúdos aqui no canal falando sobre programa de gerenciamento de risco. Então, vamos falar sobre o inventário. O que deve ter e o que não pode faltar num bom inventário de riscos. Então, fica até o final do conteúdo, aproveita e aplica no seu dia a dia. Falando de inventário de riscos, não devemos nos esquecer que é parte integrante de um programa, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Como eu falei no comecinho do vídeo, tema muito bem debatido, inclusive com conteúdos aqui no canal para você aproveitar. E dentro desse programa nós temos o inventário de riscos ocupacionais. Do que se trata isso? É uma planilha, um livro? Como que eu vou montar esse inventário de riscos? Bom, para começar, a gente tem que utilizar a NR1 como base, onde está sendo mencionado esse programa de gerenciamento de riscos e o inventário de riscos ocupacionais. Lá na NR1, ela não diz o como você deve fazer, se é uma planilha, se é um arquivo em Word, se é texto, enfim. Ela diz e ela traz algumas diretrizes para você montar o seu inventário de riscos. E quais são essas diretrizes? Vamos dar uma olhadinha lá na NR1, onde a gente consegue enxergar o que ela pede para a gente com relação ao inventário de riscos. Muito bem, então lá no item 1.5.7.3, inventário de riscos ocupacionais. Primeira coisa, ela diz ali que os dados de identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais devem ser consolidados em um inventário. Quando a gente fala em inventário, é algo que você está tratando de uma lista, de algo que você consegue contabilizar, que você consegue medir, que você consegue visualizar o que tem dentro dessa empresa, o que tem dentro dessa atividade, desse setor, enfim. É algo que você consegue quantificar o que está contido dentro dessa empresa, como eu falei, dentro desse setor. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, ele vai falar assim, o inventário de riscos ocupacionais deve contemplar, no mínimo, as seguintes informações. Então, se é uma lista, se é um roteiro, se é algo que você vai consultar, ele deve ter caracterização dos processos e ambientes de trabalho. O que é esse ambiente? O que é esse processo? Como que se dá esse processo? Como é que ele é executado? Como é que ele é realizado? Quais são as atividades dentro desse processo? É isso que ele está pedindo para a gente. Eu vou depois dar uma dica para vocês de como fazer esse inventário de risco de uma maneira mais fácil. Quais são os itens que você deve colocar dentro desse inventário de riscos, esmiuçando um pouquinho esses itens da NR1. Não perca. Então, seguindo em frente, ele vai pedir as caracterizações. Logo em seguida, eu já dei um spoilerzinho aí, né? Quais são as características das atividades que são realizadas dentro destes processos? Quais são as atividades que são realizadas na empresa? Depois ele pede a descrição dos perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com a identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição das medidas de prevenção implementada. Então imagine o seguinte, você vai desenvolver isso, você vai criar, você vai avaliar, você vai fazer o mapeamento de processos dentro da sua empresa, você vai definir quais são esses processos, quais são as atividades de cada processo, e aí dentro das atividades você vai identificar os perigos e os riscos correlacionados.
Quais são as medidas que já existem, né? Então esse é o primeiro ponto. Se você já tem esse processo funcionando, quais são as medidas que estão implementadas? Outro ponto importante, o que este perigo traz de malefício para o colaborador, para o trabalhador? O que ele vai causar? Se eu estou trabalhando com solda, quais são os danos, quais são as lesões que essa atividade de soldagem traz para o colaborador? Eu posso inalar, por exemplo, fumo de solda, eu posso ter aí uma queimadura da minha visão por conta dos raios infravermelhos que são emitidos aí pelo processo de soldagem, eu posso ter queimadura por conta da própria execução da solda. Então são essas situações, são esses agravos que você vai ter que colocar dentro do seu inventário de riscos e mapeá-los e acompanhá-los, né? Outra coisa também, grupos de trabalhadores, isso também é importante, né? Se você tem um grupo de trabalhadores que eles estão desenvolvendo atividades semelhantes e estão expostos aos mesmos riscos, então você pode considerar isso grupo homogêneo. Isso também é importante para o seu inventário de riscos ocupacionais. Seguindo em frente, ele vai trazer para a gente dados da análise preliminar ou de monitoramento das exposições dos agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação ergonômica nos termos da NR17. Então, faço a avaliação dos meus agentes de riscos ocupacionais, químicos, físicos e biológicos e vou olhar para minha análise ergonômica do trabalho, o que eu tenho lá para complementar o meu inventário de riscos ocupacional. Depois, a avaliação, incluindo a classificação para fins de elaboração de plano de ação e os critérios adotados para a avaliação dos riscos e a tomada de decisão. Então, você vai fazer a sua avaliação qualitativa ou quantitativa e isso vai servir de base para você montar o seu plano de ação posteriormente em cima destas avaliações. Então, dentro do seu inventário de riscos não pode faltar uma boa avaliação dos riscos que você encontrou e quantificar isso, né? Não adianta simplesmente vai lá, avalie, tá bom, mas como que eu vou quantificar? Qual é o valor disso? Quando você tem uma base numérica é muito mais simples e é muito mais fácil para você adotar as medidas de controle, caso elas não existam, ou melhorar aquilo que já existe. Então, por isso que ele fala aí depois do plano de ação, porque com base nestes resultados, com base no seu inventário de riscos, com base nas medidas que você adotou e o que está acontecendo, você vai elaborar um plano de ação para melhorar isso, para melhorar o ambiente, para melhorar a atividade que você está executando ou que os trabalhadores estão executando dentro da sua organização. Como todo documento, ele deve ser mantido e atualizado. E o histórico das atualizações também deve ser mantido aí por no mínimo 20 anos. Isso aí são coisas, são situações de arquivamento para avaliação de exposição, enfim, de uma série de outras situações, você deve manter esta evidência com você. Então é muito importante que você consiga registrar tudo isso e que você, nesse seu registro, você arquive, guarde, para que você não tenha depois problemas em evidenciar aquilo que estava sendo proposto ou que estava sendo executado e quais são as medidas que você tinha naquela determinada situação. O que eu aconselho, o que eu dou de dica para você montar o seu inventário de riscos? Com base na NR1 e com base na necessidade da organização com relação à gestão da saúde e segurança do trabalho. Primeiro, você vai ter que envolver aí uma classificação, uma priorização dos riscos e dos perigos envolvidos na atividade. Então, você vai pensar em severidade e probabilidade. Partindo daí, é interessante que você monte isso numa planilha do Excel, por exemplo, né? Então, você vai pegar seu Excelzinho lá, uma planilha de dados, e você vai montar a sua planilha com o seu inventário de riscos. E algumas dicas muito importantes para você montar a planilha e elaborar
esse inventário de risco de maneira eficaz? Primeiro, eu vou pensar em qual departamento que eu estou trabalhando, em qual processo que eu estou trabalhando. Então, aqui eu estou dando dica para vocês de colunas, né? Então, vamos falar coluna por coluna, que eu acredito que é mais fácil depois para você descrever as atividades. Então, na primeira coluna, você vai colocar lá qual é o setor, departamento, área, processo, chame do que você achar melhor, daquilo que você conhece, daquilo que sua empresa tem familiaridade, né? E se sua empresa não tem nada criado ainda, você busque entender o que é mais fácil para eles assimilarem, para os trabalhadores ou para todos os que estão dentro da organização assimilar isso. Então, primeira coisa, departamento, área, setor, enfim, qualquer algo que represente esse macro. Depois você vai olhar, você pode colocar a função que está envolvida dentro desses processos, também você pode tratar isso, pode colocar uma coluna como função. Depois da função, você vai colocar uma coluna ali como tarefas, atividades, o que é desenvolvido, o que é executado em cada função, em cada departamento, em cada processo. Então, você vai descrever lá quais são as tarefas. Você pode também, isso não está colocado ali, mas você pode colocar, por exemplo, se essa tarefa é uma tarefa rotineira, não rotineira, uma tarefa de emergência, pensando que nós vamos olhar para todos os riscos envolvidos nas atividades. Então você vai olhar para os riscos químicos, físicos, biológicos, de ergonômicos e o de acidente também. E no caso de emergência, se tiver algo voltado para combate a incêndio ou atendimento de primeiros socorros, você também pode colocar dentro do seu inventário de riscos, visto que isso vai embasar o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais ou o programa de gerenciamento de riscos da sua organização. Você vai ter uma planilhona lá, um tabelão, né, com todas as atividades, com todas as situações, para que você possa adotar as medidas necessárias. Então, falamos de atividades rotineiras, não rotineiras e atividades de emergência. Perigo ou fator de risco, também você vai colocar ali. Qual é o grupo de risco que isso está atrelado? Então, outra coluna que você vai colocar também para que você consiga ali alimentar e entender detalhadamente cada uma dessas atividades. Se eu tenho um perigo, um fator de risco, eu tenho o grupo de risco, eu tenho a fonte geradora. Qual é essa fonte geradora dentro da sua empresa ou relacionado a essa atividade, a esse risco que o seu trabalhador está exposto? Se você tem uma fonte geradora, você tem um meio de propagação. Se você tem um meio de propagação, você tem a concentração ou a intensidade daquele risco dentro daquele ambiente de trabalho. Se você tem uma concentração, você tem um limite de tolerância, né? Qual é esse limite de tolerância? Onde que eu vou buscar? Nas normas brasileiras, na NR15, para a insalubridade, para agentes químicos, físicos e biológicos, e se não tiver na NR15 por algum motivo, você vai buscar na ACGIH, que é outra fonte de limites de tolerância para as exposições ocupacionais. Forma de contato, como que é essa exposição, então você vai descrever ali quais são os danos, as consequências desse perigo, se caso ele estiver exposto. E aí a gente encerra toda a descrição da atividade. Então você vai ter ali detalhado item por item da sua atividade, como ela é realizada. A partir de agora a gente vai entrar num módulo onde você vai determinar qual é a probabilidade deste risco e deste perigo acontecer dentro da organização. Então você vai ter aí um tempo de exposição, você vai ter medidas que são implantadas, medidas de engenharia, medidas administrativas, medidas de controle, EPIs, enfim, tudo aquilo que vai minimizar a exposição ou a probabilidade de você vir a ter alguma complicação por conta dessa exposição a esse agente. Então, com cada um você vai criar a regrinha, isso aí é individual, cada empresa cria a sua, você vai estabelecer com essas regrinhas
qual é a probabilidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma medida de engenharia ou uma medida administrativa dentro daquele determinado setor, dentro daquela determinada área, você vai reduzir a probabilidade de acontecer aquele perigo e a exposição àquele risco. Então é importante. Então, se você tem uma medida já implantada, aquilo vai reduzir a probabilidade. Se você reduz a probabilidade, é um ponto positivo, eu estou garantindo a saúde e a segurança do meu colaborador. Então é esse o pensamento. Cada medida que você implanta, você reduz a probabilidade daquele determinado risco vir a acontecer e aí você ter um perigo e um dano aí como consequência da exposição a esse risco. Feito isso, inclusive você pode colocar aí procedimentos, instruções, treinamentos, né? São coisas que são situações que você vai equalizando e aí você consegue diminuir essa probabilidade. Depois você vai ter aí a severidade. Então, como que você vai caracterizar essa severidade, essa atividade? Eu posso ter, se acontecer uma exposição a esse agente de risco, eu vou ter uma morte. Então, essa é a graduação, a maior severidade que eu vou ter dentro da minha empresa. Depois você vai classificando aí as lesões ou as severidades dentro de cada situação. Você cria um rankzinho ali de até sem dano nenhum, desprezível, até o grau mais significativo, o grau mais severo dentro da sua organização. Como eu falei, isso é um exemplo, isso é uma dica. Cada empresa cria o seu e aí você faz a equalização disso com a sua realidade. Feito isso, você vai mesclar severidade com probabilidade. Você pode somar, multiplicar, enfim, você vai criar a sua regra e aí você vai criar os seus parâmetros. Então, de tanto a tanto, não vou fazer nada porque é desprezível para mim, de uma certa quantidade, vamos pensar de 0 a 100, vai? Então, de 0 a 10 não significa nada, eu vou deixar ele quietinho lá, tá tudo tranquilo. De 10 a 20, eu vou começar, ou de 10 a 30, de 10 a 40, algo que já eu preciso prestar atenção, preciso começar a olhar para essas atividades, porque ela tem uma probabilidade de causar algum dano. De 50 a 60 é algo amarelo, né? Algo que eu preciso agir, é algo significativo para a organização e eu preciso adotar um plano de ação para que esse risco seja minimizado ou eliminado. E dali para cima eu posso considerar como severo, como alerta vermelho, é o caso pior, e aí eu tenho que agir imediatamente em cima dessa atividade, desse risco e desse perigo, para que ele seja reduzido o mais breve possível, porque aquela atividade, aquela situação vai trazer algo de complicado para a organização, ou vai causar um acidente com fratura, com lesões graves ou até a morte. Então, mais ou menos isso aí é o que você pode utilizar como graduação, como critério para você dizer o que eu vou agir primeiro e o que eu vou agir depois dentro de um rol, dentro de uma lista de riscos dentro da minha organização. Por que eu tenho que fazer isso? Primeiro, porque você não vai ter braço suficiente, né? Você não vai ter recurso suficiente para atacar tudo ao mesmo tempo. Você vai identificar todos e você vai agir em todos, você não vai ter recurso para isso, seja mão de obra, seja financeiro, seja até mesmo questão de tempo. Não dá, é praticamente impossível você agir em todos os riscos da mesma forma. Então você precisa dizer o que é mais importante e o que é menos importante. Não que aquilo que é menos importante você não vai agir, não vai melhorar. Sim, mas isso você vai deixar mais para frente, você não vai se preocupar com isso agora. Então você criou aí a sua caracterização, a sua priorização para esses riscos que você levantou, para esse seu inventário de riscos. Junto com isso, por que não? Eu preciso embasar tecnicamente essa exposição
e aí eu vou colocar o meu embasamento, seja uma legislação municipal, estadual, federal, ou até questões de normas, né? Então, você tem atendimento a alguma norma técnica da ABNT ou do Inmetro ou de qualquer órgão que seja requisitado, que seja solicitado, você vai fazer a relação. Então, essa atividade, esse risco, esse perigo, ele está embasado em cima da NR10, em cima da NR12, em cima da lei municipal número X, em cima da lei federal número Y. Então você vai ter ali o embasamento técnico, legal para aquela atividade. E depois disso você vai ter as ações que são recomendadas para que você possa melhorar a exposição a esse agente de risco ocupacional. O que eu vou fazer? Encontrei, determinei, é caso de morte para o meu trabalhador, o que eu vou fazer? Então, começamos aí com o nosso plano de ação, como é previsto no programa de gerenciamento de risco ocupacional. Você pode colocar isso, é uma boa prática, você colocar esse plano de ação junto com o inventário de riscos, né? Você vai descrever ali o que vai acontecer, ou pegar estas ações você vai registrar as ações de melhoria no seu inventário de risco, e com essas ações de melhoria você faz um plano de ação separado. Também faz todo sentido e também é muito bom. Então, o importante é você ter ali ações de recomendação de melhoria para o seu inventário de riscos. Lembrando, e aqui é muito importante a gente reforçar isso, para este inventário de riscos, para você elaborar, para você entender e criar isso e fazer com que esse inventário de riscos seja eficaz para a organização, o SESMIT ou a empresa não pode ser feito por uma única pessoa. Não é que não pode ser feito, pode. Mas quando você faz isso de maneira individual, sozinho, você acaba deixando muitas coisas para trás. E aí as medidas de controle, as ações as recomendações de melhoria acabam não sendo tão eficazes. E, como a gente sempre fala, e até a própria NR1 traz para a gente, toda a gestão da segurança do trabalho traz para a gente, é importante você consultar e fazer com que os trabalhadores participem destas avaliações, deste inventário de riscos, colaborando com este programa tão importante dentro das organizações. Então, monte uma equipe, traga os operadores, traga a engenharia, se você tiver engenharia ali, traga a pessoa que conhece do processo, traga a pessoa que conhece do produto, traga a pessoa que faz que executa a limpeza dentro do chão de fábrica. São pessoas que vão estar vivenciando essas atividades no dia a dia e consegue trazer detalhes que talvez o técnico ou outra pessoa não consigam enxergar. E sem dizer que é uma outra cabeça, uma outra visão, uma outra opinião em cima das medidas, em cima dos riscos que estão sendo apontados, estão sendo levantados dentro da organização. Você não vai conseguir trazer todo mundo para discutir sobre isso, e eu acho que nem é esse o objetivo, mas tragam pessoas que representem aqueles departamentos, aqueles processos, aquelas áreas para enriquecer o seu programa de gerenciamento de risco e o seu inventário de riscos. E também outra dica que é importante também, se você conseguir fazer um revezamento dentro dessas pessoas, né? Visto que o seu inventário de riscos não é estático, não é uma coisa parada, né? Você criou e aí ele fica definitivamente com aqueles riscos. Não, é algo dinâmico e ele vai se alterando ao longo do tempo. Então é importante você ter esse rodízio, essa mudança dessa equipe que vai fazer essa avaliação para que você possa ir melhorando e tendo outros pontos de vista em cima deste mesmo assunto. Então você vai sempre revisar, você vai estar sempre monitorando, mesmo porque o plano de ação exige, né? Ele pede um acompanhamento. Se a ação está sendo executada ou não, se ela foi concluída ou não. Se ela foi concluída, você vai reavaliar a exposição a esse risco, e você reavaliando a tendência é que essa exposição seja reduzida, e aí você vai ter uma melhora no ambiente de trabalho.
E é esse o objetivo. Então, sempre você vai estar olhando, verificando e monitorando esse seu inventário de riscos. Falando em periodicidade de monitoramento, de revisão e tudo mais, de quanto em quanto tempo eu preciso revisar este programa, este inventário de riscos. Primeiro que não existe uma obrigatoriedade em revisar ele anualmente. Então, é importante e é recomendável que você faça essa revisão anualmente, pelo menos a cada ciclo. Mas, toda vez que você tiver alguma alteração dentro do processo, dentro das atividades, é necessário que você revise seu inventário de riscos ocupacionais. Então, como eu falei, programa dinâmico, um programa que vai estar sempre mudando, está sempre sendo reavaliado. Então, toda vez que você mudar algo dentro da sua organização, você tem que revisar o seu inventário de riscos. Comprei uma máquina nova, olho para o inventário de riscos. Mudei o layout da minha área administrativa. Opa, se eu mudei o layout, mudei as mesas, mudei as cadeiras, comprei cadeiras novas, vou fazer a reavaliação do meu inventário de riscos ocupacionais. Mas, Gustavo, é algo de ergonomia. Tá aí, é algo de ergonomia. Lá na NR1, eu fui bem claro, e aqui no vídeo a gente traz também, que ele fala da NR17 sendo aplicada dentro do seu inventário de riscos ocupacionais. Então, mudou a cadeira, mudou o mobiliário, mudou qualquer coisa dentro da empresa, você tem que reavaliar e aplicar isso dentro do seu inventário de riscos. Difícil, mas não impossível. Eu digo que é um desafio gostoso, né? Um desafio bom, porque ele está sempre mexendo com você e fazendo com que você repense sobre os riscos que estão sendo encontrados dentro do ambiente de trabalho. Então, aceite esse desafio, aplique isso de maneira prática no seu dia a dia, dentro da sua organização, que com certeza você vai ter grandes resultados dentro da sua empresa. E como sempre, né? Você vai falar assim, mas isso é difícil, mas não aqui na empresa é complicado. Sempre tem um jeito de se implantar, sempre tem um jeito de você comunicar e de conscientizar todos dentro da organização para você reverter isso e aplicar procedimentos, programas, instruções, de maneira que você tenha resultado. Falando em comunicação, né, aproveito e deixo para vocês aqui mais uma dica, que aqui no canal do Diário do TST tem um vídeo falando sobre comunicação dentro das organizações, como fazer e o que eu devo comunicar e o que eu não devo comunicar. Então dá uma percorrida aí no canal do Diário do TST, você vai ver que tem um vídeo falando de comunicação. Assunto extremamente importante para as empresas, não só para a segurança do trabalho, não só para a qualidade, não só para o meio ambiente, para tudo dentro da organização, comunicação é fundamental. Saber se comunicar, saber falar, saber escutar, saber o que falar, para quem falar, como falar, é importante. Traz transparência e traz comprometimento de todos. Antes de eu finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui para vocês uma dica de um curso de implantação de sistema de gestão. Então você dá uma olhadinha lá no curso, é outro conteúdo que você pode aplicar dentro da sua empresa para melhorar os resultados da sua organização e melhorar a sua carreira também, né? A gente precisa ter este conhecimento e melhorar a nossa carreira constantemente. Então vou deixar o link aqui para vocês, dê uma visitada lá na página, você vai ver que é interessante e que faz muito sentido com o que a gente está falando aqui. Além disso, vou deixar as redes sociais do Diário do TST com outros conteúdos aí para você aprimorar sua carreira também. Fico por aqui, um grande abraço e não se esqueça, né? A gente se encontra no nosso próximo vídeo para conversar um pouquinho mais, para dialogar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, vai fazer com que o canal cresça e que a gente possa crescer juntos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.